Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É com alegria que nós nos reencontramos novamente, embora virtual, mas é sempre um prazer levar a palavra, o estudo da palavra de Deus até vocês. Antes de iniciarmos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de quem procede todas as bênçãos que recebemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos dessa semana que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por esse momento de estarmos diante de Ti, Senhor Deus. Olha para nós agora, Senhor Deus, porque estamos agradecidos, ó Pai. Com o coração bem agradecido mesmo pela bênção da salvação. Salvação da qual não participamos em nada, a não ser através do Seu amor por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse momento de podermos abrir a Tua Palavra, estudarmos dela livremente, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito, que é o nosso professor, venha completar em nossos corações o estudo desta manhã, Senhor Deus. Esteja abençoando a Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja e as demais igrejas que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor. Fique conosco, Pai, porque assim o queremos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então nós chegamos ao estudo 10 da nossa revista e hoje nós estamos falando sobre o cristão e a política. E o texto básico está lá em 2 Samuel 15, de 1 a 12. Nós vamos estar falando sobre política. É um assunto muito controverso. Há um ditado popular que política e religião não se misturam. E é uma coisa difícil de você discutir, de se conversar realmente. Ainda mais no quadro atual da política que é praticada em nosso país. Porque esse assunto, ela dá reações que são as mais diversas possíveis, por causa da política praticada. Mas a política, a palavra política, que é a arte ou ciência de governar, ela é um sinal da democracia também. Então a política é necessária para o equilíbrio, o bem-estar e a transformação da nossa sociedade. Porém, o que está acontecendo? É que desvirtuaram a palavra política. Todos os políticos estão usufruindo das oportunidades e se valem dos seus cargos para exercerem, para se enriquecerem. Basta você olhar. Você começa com vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores. Não tem ninguém pobre. Todos eles se enriqueceram. E olha, ninguém quer largar o osso. Ninguém quer passar o cargo. Tem gente lá com cargos de 20, 30 anos de exercendo mandato. Eu não sei como é que consegue se reeleger. Cada vez mais isso. Com essa política que era praticada, é dano que se recebe. Só que se recebe, mas não é para o uso do benefício do povo, é para se enriquecerem. É por isso que não querem largar o cargo. São homens que não exercem a responsabilidade para que forem eleitos, para zelar pelo povo, para o bem-estar da humanidade. E nós somos cidadãos, cristãos, e nós temos quem vai governar, escolher quem vai governar. Porque se nós não fizermos isso, também não temos direito de nos queixar quando o governador é ruim, quando a pessoa está lá envolvida com falcatruas. Né? Então é dever nosso, de todo cidadão crente, exigir que seus governadores sejam íntegros e devemos cooperar com eles para melhorar a sociedade. 1 Pedro 2,
13 e 14, a palavra é clara que nós devemos cooperar com o governo, para o exercício, para melhorar a sociedade, porque nós estamos inseridos aqui na sociedade. Existe uma relação entre igreja e política? Sim. A Bíblia diz muito sobre política, de um modo que esse assunto deve ser tratado com grande atenção dentro da comunidade cristã. Infelizmente, existe muita negligência nesta área. Há certos conceitos entre os cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política. Outros vão mais além, veem a política como algo demoníaco e que todo cristão deve se opor. Há também os que dizem que o cristão não deve se envolver com política porque é um terreno perigoso. E eu acho que também é perigoso devido à política que é praticada hoje. Quando nos referimos à política e à religião, somos sabedores que essa relação ela é bem antiga. Esse relacionamento cabe dizer que já corrompeu e corrompe igrejas, né? Basta você ler qualquer livro de história que você verá que praticamente todas as tragédias cristãs nasceram desse amaziamento entre ideologia política e igreja. Daí mesmo que nós somos cônscios da nossa dupla cidadania, a terrena e a celestial. Devemos tomar cuidado para não misturar as coisas. E a igreja, fazendo parte desse projeto que ela está inserida, poderá ser envolvido para o seu meio, corrompendo principalmente seus líderes. Basta saber e tomará conhecimento de muitos líderes que já se corromperam, deixando de se levar pelas boas intenções ou mesmo em busca de favores, pelas promessas de mentirosos e enganadores de políticos. Porque alguns deles fazem da igreja currais eleitoreiros, ou seja, uma atitude que demonstra tremenda falta de vergonha na cara e principalmente temor a Deus. Mas a política está presente em toda a Bíblia. É notório que a política tem sido assunto pesado para nós. Estamos vendo tanta corrupção que a nossa primeira reação é de desprezo e descompromisso com a política. Porém, quero chamar a sua atenção porque estamos nós enganjados na política ou não. É só por meio dela que nós vamos construir ou desconstruir a nossa nação. Então não ignore a política. Não seja descomprometido, não recue, mas se enganje porque precisamos da política para criar um país do qual nós sonhamos. Nós estamos vivendo aqui na Terra, nós temos compromisso com a nossa Terra. Quero mostrar para vocês como é que a política está presente na Bíblia. Primeiro, eu quero afirmar que a Bíblia é constituída de um governo chamado o Reino de Deus. Na Bíblia nós temos leis civis, morais, temos parâmetros para usufruirmos desse governo. A Bíblia nada mais é do que isso, é a constituição de um governo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, são ricos em passagens que mostram como os profetas, os servos de Deus, se posicionaram publicamente contra injustiças sociais. Muitas vezes eles se pronunciaram especificamente contra a pessoa de um governante, seja pela sua corrupção como líder ou por seu desvio moral da sua vida íntima. Veja, Amós questionou claramente a política corrupta de Israel. Se você der uma olhada em Amós 5, 7 a 15, você vai ver que esse profeta se pronunciou claramente. João Batista denunciou a imoralidade de Herodes. Isso custou
literalmente a sua cabeça. Oséias 8, 2 a 4, ele vai falar: o profeta afirmou que Deus estava insatisfeito com os líderes que seu povo havia escolhido. Será que Deus está satisfeito com os líderes que nós escolhemos também hoje? Daniel foi levantado por Deus para aconselhar o corrompido e o ímpio rei Nabucodonosor. E a lista continua. São tantos problemas em nossa sociedade que muitas vezes escolhemos o caminho da omissão. Ficamos anestesiados, insensíveis à maldade e à injustiça. E o profeta Jeremias nos advertiu a respeito dessa inércia nossa. Porque é justamente no meio das trevas que a luz faz a diferença. Todos cristãos devem ser politizados. Não quer dizer que seja necessariamente candidato político, né? Filiado a um partido, que faça campanha, que seja assessor de uma entidade, de um governo. O principal envolvimento político de um crente é seu exemplo individual de cidadania. Quando ele não fura a fila, não sonega imposto, não bate o ponto para o outro trabalhador, não aceita suborno, não aceita troquinho errado, dinheirinho a mais. Fazendo isso, a diferença na sua geração será grande. Homens de Deus que exercem o papel político em momentos críticos da história eles fizeram o divisor de águas naquela época. Esse é o caso de José, de Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias. Esses homens exerceram o poder político com lisura, honradez e sabedoria. São exemplo para nós. Em 2 Samuel 15, nós vemos Absalão, que se revolta contra o governo de Davi, seu pai, e aplicou o golpe, obrigando seu pai a fugir de Jerusalém. Absalão desejava desesperadamente estar sobre o povo, exercer o poder sobre o povo. E essa obsessão o levou à rebeldia contra o pai, com o desejo de mostrar que ele era melhor do que o pai. Nós devemos estar atentos às sentenças aplicadas por Deus, mas também devemos estar atentos com as atitudes de Absalão. Ele era um filho completamente mau, invejoso, ganancioso, soberbo e mimado. Esse é um retrato realmente do político hoje. As Escrituras não deixam qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos. O apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. O apóstolo diz que os governantes são servidores da vontade divina, com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Então, os governantes possuem autoridades para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores. Romanos 1, 3. Romanos 13, de 1 a 3. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade da autoridade política. Diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se lá de cima não lhe fosse dado. João 19, 11. O Antigo Testamento também aponta a mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel declarou que Deus é quem remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2, 21. Como cristãos, nós devemos procurar contribuir pelo que é bom e justo para a sociedade. Quando algo acontece no cenário político que dê oportunidade de contribuir e votar pelo que é justo e honrável,
porque tudo isso irá honrar a Deus. Vai honrar a Deus e vai proteger a sociedade do mal. Então, nesse caso, como cristão, devo votar pelo que está de acordo com os padrões bíblicos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Podemos ter uma preferência por um presidente parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o Evangelho. E é nisso que o cristão deve focar, o Evangelho que deve ser a sua paixão. A Bíblia é a nossa Constituição. Os políticos cristãos devem saber utilizar as várias disciplinas acadêmicas para desenvolver uma cosmovisão cristã que permite, de um lado, identificar as premissas das posições filosóficas e religiosas que mais influenciam a sociedade e, de outro, oferecer respostas respeitáveis, satisfatórias, com a base na fé cristã. Infelizmente, muitos políticos que se dominam evangélicos têm dado mau testemunho, parecendo ignorar os preceitos bíblicos que deveriam ser luzeiros deste mundo. Muitos, não todos, também fazem da igreja um curral eleitoral e cumprem seus mandatos, beneficiando apenas seus eleitores crentes. Eles promovem eventos como Marcha para Jesus, o Dia da Consciência Evangélica, fazem shows com os mais famosos artistas do segmento gospel, elaboram projetos, mas que não saem da área evangelical. E isso está errado. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para um todo, não só para a comunidade cristã. Se ele fazendo ao todo, a comunidade cristã será também beneficiada. Essa passagem bíblica não fala diretamente sobre o governo, mas pode nos repassar um bom princípio. Está lá em Jeremias 29:7, que diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor a favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O povo de Israel deportado teria de permanecer na cidade que não era a cidade santa de Jerusalém, mas a cidade dos seus inimigos, e contribuir para a sua prosperidade, porque também eles seriam beneficiados. Como é que o cristão deve tratar a política? Todo esse conceito já exposto resulta em alguns pontos importantes para o correto entendimento acerca da ética cristã e a política. Então, o cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que eles cumpram o papel para o qual foram chamados. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfruir de uma vida social mais equilibrada. Dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Então, o cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, ele também deve cumprir suas obrigações tributárias. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema do cristão protestar contra a ilegalidade política praticada. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar, não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo, e isto em todos os sentidos, em todos os segmentos.
Então, eles devem tomar parte na vida social como os agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da palavra. O crente deve se envolver em política? Claro que deve, claro que pode, mas que se faça isso como cidadão, com boas propostas para toda a sociedade, e que não use a igreja, muito menos a fé, para conquistar os eleitorados. Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo, como já disse, em todo sentido, em todos os segmentos. Então, eles devem tomar parte na vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da sua palavra. Devemos dar a César o que é dele e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus não precisa da igreja na política para sobreviver. Mesmo porque o seu reino não é deste mundo. Há uma frase do pastor Franklin Pereira que ele diz: aquele que servem a Deus na esfera pública, mesmo contaminada e distorcida pelo pecado, que é a atual política nova, podem ver a sua atuação política como meio de glorificar ao Senhor. Então, que os políticos brasileiros que compõem a bancada evangélica sigam tais modelos de gestão e façam com que seus mandatos sejam relevantes para a sociedade como um todo. O princípio de Deus que deve reger a política. O cristão que é político não pode esquecer nisso. E nós, para encerrarmos, o povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha dos seus representantes, para depois não ficarmos nos queixando dele, falando mal dele. Porque a política que estamos vendo, que estão praticando, desculpe da palavra, vai me dar nojo. Mas eu tenho esperança e há de mudar um dia. Que Deus abençoe você, meu irmão. Espero que tenha trazido um pouco de luz sobre o que é a política, a religião e a política. Que o Espírito Santo complete em seu coração. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.